fundação do partido. Aliás, eu me lembro que fui o relator do programa do partido, que é o programa de fundação. E lá tem muitas propostas que se faziam à época a respeito do Brasil, algumas que aconteceram, outras que não aconteceram, outras que enfrentaram problemas como essa do parlamentarismo, mas me parece uma questão oportuna que o partido possa introduzir no seu programa o que pressupõe que quem for militante seguirá essa diretriz, questões, por exemplo, como a do sistema político eleitoral. E outras coisas de outra natureza sobre administração pública e tudo mais. Eu me lembro, por exemplo, da ideia da certificação de cargos. Certificação, no sentido que nomeações livres, feitas por prefeitos, governadores, presidente da República, exijam requisitos das pessoas, de formação, de experiência, de currículo, que é a grande maneira de se evitar um loteamento desenfreado da máquina administrativa, como é o que está acontecendo no nosso país. Eu me lembro que nós tínhamos feito isso no caso da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA, para frear aquele processo louco de aviltamento da instituição, e que em 3 meses o governo Lula revogou, para que pudesse fazer nomeação, e a FUNASA voltou a ser, ou virou lugar geométrico da corrupção e da ineficiência na administração governamental. Eu acho que essas questões devem ser questões programáticas com relação a como se governa no Brasil. Indo para a questão do sistema eleitoral. A reforma política tem sido objeto de muita fala. Inclusive se criou uma comissão grande, no ano retrasado, eu acho, né, Luiz? Lá no âmbito do Congresso, etc. Falou-se, não se caminhou um metro a esse respeito. E a reforma política é um componente importante da vida brasileira. Eu, quando era deputado líder do PSDB, eu me empenhei tanto nisso que acabei, na época, fazendo um livro sobre reforma política, sobre praticamente todos os temas. Era tal o nosso empenho no início do partido e também naquele momento, dos anos 90, de arrumar, de melhorar institucionalmente a política brasileira. Claro que ela vai depender dos políticos, da qualidade e tudo mais, mas que os marcos legais e institucionais fossem outros. E aí pegaria vários assuntos, de natureza de partido, de natureza administrativa e do sistema eleitoral, que é a chave. Qual é o problema que tem no Brasil hoje com relação ao sistema eleitoral? O sistema eleitoral tem 4 defeitos cruciais, pensando nos parlamentares. Primeiro, é caríssimo. Uma eleição custa caríssimo para deputado. Caríssimo. No atual sistema, um candidato a vereador na cidade de São Paulo ou a deputado no estado de São Paulo tem que disputar votos junto a milhões de eleitores. Não adianta dizer, não, ele puxa mais naquela região, tal, etc. Todos acabam se espalhando por todo o canto. Olha a cara do Samuel, por exemplo. O Samuel se meteu em tudo para se eleger deputado estadual. Tá certo? Ele está errado? Não. Ele tem que se eleger. Tá certo? Ele é do Vale do Ribeira. Hoje é de São Miguel, é daqui, é dali, etc. Tal. Quer dizer, é um problema gravíssimo esse. É um custo absolutamente descomunal. Segundo, a falta de ligação do eleitor e do eleito. 70% das pessoas não lembram em quem votaram para deputado. Aqui, como são membros de partido, aqui é tudo figurinha carimbada, né? E todo mundo sabe. Eu não disse dos militantes, eu disse do eleitorado. Isso o Ibope vive dando, não é um palpite. As pessoas não lembram em quem votaram. Imagina cobrar, tá certo? Do eleito, coerência, programa, isso e aquilo, etc. Uma outra questão grave é a questão partidária. Porque os partidos
tendem a se enfraquecer com a perda da representatividade, essa quebra desse vínculo. Os partidos são mais fracos do que deveriam ser. E eu acho que a gente tem que defender o fortalecimento de partidos. Não há democracia no mundo estável, né, que funcione bem, sem partidos fortes. E tem uma outra questão ainda, que é, no caso brasileiro, eu não vou nem entrar na questão nacional, que é a representatividade regional. E aqui, puxando um pouco a brasa para a sardinha dos grandes centros metropolitanos. A região da Grande São Paulo tem metade dos eleitores e elege 1/4 dos deputados. Tá certo? Por quê? Porque não há uma obrigatoriedade de representação, né, regional. A distribuição é anárquica e é estadual. Ora, são desafios de grande peso esses. A meu ver, boa parte, não é que desapareça tudo, dos problemas podem ser resolvidos com o voto distrital. E é isso que nós vamos falar. O que é o voto distrital? Nós dividimos o Estado em distritos, os municípios em distritos, e cada distrito elege um deputado ou um vereador. Vamos pegar no caso dos municípios, que é mais fácil de entender. Uma cidade como São Paulo teria 55 distritos. 55 distritos deve dar de eleitores em cada uma 154 mil eleitores. 156 mil. Então, o Floriano iria disputar a eleição para vereador, em vez de sair enlouquecido por toda a cidade, iria concentrar num distrito aproximadamente de 156 mil eleitores. Os custos das campanhas, olha, vai baixar entre 5 e 10 vezes. Tá certo? Porque, no limite, a gente pode ir nos lugares, tá certo? Um colégio de 150 mil, Campinas, quanto teria? Campinas teria colégio de 23 mil, 24 mil eleitores. Então, você trabalha junto a 24 mil eleitores. É óbvio que haverá uma correspondência entre o voto e o controle depois, porque tendo um problema, eu moro no Alto de Pinheiros. Vira e mexe, quando tinha problema no Alto de Pinheiros, de prédio, disso aqui, vinham procurar a mim, porque não tinha vereador lá sequer. Não há uma cultura.